pelo Campeonato Brasileiro? Rogério, tinha várias coisas para te perguntar, porque Pergunte. aconteceu muita coisa no jogo, né? Tem jogo que a gente vê e não acontece nada. Tem jogo que a gente vê e acontece muita coisa. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por acaso vocês tinham uma informação que o Daverson seria substituído? Ou você desfez aquele sistema, vamos dizer, com 3 zagueiros, né? E aí o Antônio tira o Daverson, né? Que eu imagino já deve ser algum alívio para ele, porque ele seria expulso. E por São Paulo também, porque ele ganha muito aquela bola, né? Aquela casquinha. Você então desfez sem saber ou já imaginando que o Daverson poderia sair? Não. Boa noite. Primeiro que nós não jogamos em nenhum momento com 3 zagueiros. Nós jogamos com uma linha de 4 padrão, com Wellington e Rafinha nos lados, e com Ferrarese e com Luizão. Uma linha de 4 durante todo o tempo. Claro que por natureza o Wellington apoia mais do que o Rafinha, até pela idade e tudo. E na volta do intervalo o Ferrarese tinha cartão amarelo. Estava sofrendo um pouco nessas bolas em velocidade. O Rafinha tem muita construção de jogo, é um jogador que ele tem facilidade nessas posições onde ele vê o jogo de frente. Então eu achei que ele, mesmo correndo algum risco, eu não sabia que o Davidson ia sair do jogo, não tinha nem ideia que ele ia sair do jogo, mas eu achei que nós teríamos mais controle de jogo, sofreríamos um pouco mais em alguma bola parada, mas eu acreditava que nós teríamos mais a bola no segundo tempo, porque nós já tínhamos dominado o primeiro tempo em matéria de controle de jogo. Então o Rafinha ficou como uma dupla de zaga, ele e Luizão, e acho que foi muito bem na função, executou bem a função. Aí depois da expulsão, aí sim, aí muda bastante o jogo. Outra coisa, você jogou futebol há muito tempo, né? Você jogou grandes jogos, só jogou em time grande e na seleção brasileira. Como é que funciona lá dentro quando tem um cara que é o Daverson, e o Antônio estava aqui agora há pouco, ele disse que ele é assim mesmo, que ele consegue entrar na cabeça de alguns jogadores do outro time? Acho que só isso, o nosso time é um time jovem, então assim, tem muitos garotos, né? Mesmo os que vêm de fora, tem 23 anos, um Galopo, né? Então é um time jovem, ele é inteligente nesse sentido, é um bom jogador, né? Dentro de campo, tem a bola aérea, que é um ponto forte dele e tudo. Eu acho que você tem que também tentar provocá-lo para tentar tirá-lo do jogo. Eu faria isso se estivesse em campo, né? Eu faria isso aos 40 anos, aos 36, talvez aos 23 eu também discutiria e brigaria, mas eu tentaria fazer exatamente com ele o que ele tenta fazer. Não acho uma atitude, eu acho que é normal. Ele leva o jogo do jeito dele, é um menino alegre, feliz, tem que levar o jogo da maneira como ele acha que tem que levar. E você tem que tentar também, de uma maneira ou outra, desestabilizar o jogador para tentar com que eles fiquem com um a menos antes que a gente fique com um jogador a menos. De minha parte, a última, Sim. Com o resultado e o jeito que o São Paulo jogou, principalmente no segundo tempo, uma entrega absurda. Eu até brinquei com o Felipe, acho que o Uruguai deve estar numa maca lá, de tanto que ele, né, se entregou. Sim. Só que aí veio da arquibancada o quinta-feira, me parece um mantra. Sim. Então, se tinha alguma dúvida daquelas confusões da chegada com o torcedor já abraçou de novo e quinta-feira. Não, esse quinta-feira é de cobrança, então de cobrança, não é então de abraço. Mas eu tenho certeza que o torcedor quinta-feira estará presente no Morumbi e nós vamos fazer o nosso máximo, sempre com muito respeito ao adversário que mostrou, apesar da expulsão que existiu, enquanto nós tivemos 10 contra 11 contra eles, mostraram capacidade de fazer os gols na gente. As 3 bolas que finalizaram, infelizmente, acabaram entrando, nós finalizamos uma, também fizemos. Nós vamos tentar fazer o jogo que nós pensar exatamente até quinta-feira, trabalhar o time que vai começar o jogo de quinta e nós vamos em busca da nossa vitória e da nossa classificação. É bem simples e o grito de quinta-feira eu acho que vem muito mais até em tom de cobrança. As pessoas às vezes não compreendem que nós estamos aí há mais de 100 dias, 120 dias jogando toda quarta, sábado, quarta, domingo, quinta, domingo. E assim, de hoje, de positivo fica essa reação, que num lugar quente, difícil de se jogar, em 10 contra 11, conseguiu um empate e ainda ter talvez as melhores oportunidades, ou teve ao menos 2 boas oportunidades de fazer a virada de jogo. Eu acho que foi muito importante, talvez seja mais importante esse ponto do que as pessoas pensem para esse jogo de quinta-feira. Contamos com a presença do torcedor, que ele esteja lá, nos incentive e que a gente possa retribuir ao final do jogo com a classificação para a final. Aproveitando, dá para não mudar de assunto. Sim.
A impressão que a gente teve é que teve uma relação meio conturbada entre o São Paulo e a torcida, né, em Cuiabá. Desde ontem, né, aquele atrito que teve entre você e o torcedor lá na chegada do hotel. Hoje aqui no estádio, algumas vaias, você foi chamado de burro no momento ali. Primeiro eu queria saber assim, qual a sua impressão dessa relação recente entre você e a torcida, entre o time e a torcida, e se é possível mensurar a pressão que está sobre o time para o jogo de quinta-feira. Dá para calcular que pressão é essa? Bom, eu vou começar sobre o incidente, que me parece que você era uma pessoa bem próxima, né? Tava lá. Que estava com a câmera do celular, né? Para explicar para as pessoas. Um único torcedor estava se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, estava bem à frente ao alambrado, a 2 metros do ônibus, 3 metros, sei lá que distância, muito próximo da porta do ônibus, e eu estava lá, eu sempre sou o último a descer do ônibus, todas as ocasiões eu desço o pé, espero todos os jogadores descer. Esse torcedor ofendeu a maioria dos jogadores, ele xingou de filha da puta todos os jogadores, com raríssimas exceções, quase todos os jogadores. E eu fiquei por último para descer. Quando eu estou descendo do ônibus, ele olha para minha cara e me chama de filho da puta, com policiais ao lado, nossos seguranças ao lado. Então, primeiro que eu nem intitulo um cara desse como torcedor. Uma coisa é liberdade de expressão, você protesta, outra coisa é você ofender as pessoas a 2 metros na cara, como eu te ofender aqui, seu filho de uma... Sabe, eu acho que isso é um baixo nível, mas foi um único torcedor. Eu só arranquei o celular da mão dele e disse, se quer falar alguma coisa para mim, nós vamos lá dentro e você conversa comigo, se você está tão corajoso aqui atrás da grade, que você possa ir até lá dentro. Nem ofendi ele, não retribuí nenhum xingamento, acho que você está do lado e você pode confirmar ou não a história. A grande maioria da torcida nos recebeu muito bem, como sempre recebe aqui, ou em qualquer lugar do Brasil que a gente vá. A ansiedade do torcedor, ela vem de 10 anos, sem um título de maior expressão, um título internacional, sem chegar numa final internacional. Eu acho que isso gera ansiedade, gera cobrança. As pessoas elas não fazem, e eu acho que é de direito, o torcedor é emotivo, né? É de direito ele não olhar a situação geral do clube. Ele quer ver o título acontecer, a vitória, né? E ele vê o São Paulo numa posição que é inadequada com a do clube, com a da história do clube no Campeonato Brasileiro, mesmo estando em 2 semifinais, vê 2 derrotas acontecerem nos seus primeiros jogos, eu acho que fica querendo, mais ansioso ainda pelo título. Então, que a gente possa levar o São Paulo na quinta-feira a mais uma final, com todas as dificuldades que nós já sabemos que existe pela qualidade do adversário, pela adversidade do resultado, mas que esse caso fique bem esclarecido que era um torcedor ofendendo, ele não estava protestando, ele estava ofendendo a todos e a mim quando estava descendo do ônibus. Não teve nem discussão, nem absolutamente nada. Que fique bem claro. E nem sei se é torcedor ou se é alguém encomendado para estar ali dentro para fazer esse tipo de coisa. Mas pense você, a 2 metros da tua cara, um cara chamando você de filho da puta o tempo todo. Pense você em qual seria a sua ação. Ou se isso é um torcedor. Tem alguma outra ofensa além dessa? Não. Zero. Não. O que eu vi, inclusive toda a parte do lado de cá, alambrado dos 2 lados, todos, gritaram, pararam, mandaram o rapaz parar de gritar e incentivar o time na chegada. Vários torcedores que eu vi, porque eu estava de cima do ônibus olhando. Mas esse cidadão não parou em momento nenhum de ofender a todos, que com raríssimas exceções, com alguns que passaram, mas a maioria dos jogadores, ele ofendeu porque eu estava vendo, do vidro do ônibus eu estava vendo. Então, por aí vocês tirem uma noção se isso é um cidadão que vai lá para protestar, ofender a honra de uma pessoa. Qual a pressão para quinta-feira? Não, a pressão. O São Paulo é um time feito para ganhar. É um time feito para conquistar. Não conquista há muitos anos, devido a algumas coisas que ocorreram ao longo desses anos e fizeram com que o clube não tivesse condições para brigar de igual para igual com outros tantos times. Mas o São Paulo é um time que é um time acostumado a vencer. E é isso que nós vamos tentar fazer na quinta-feira, com que o time volte a chegar a uma final de torneio internacional, que seria muito importante, seria um valor muito grande para a gente conseguir esse feito com o São Paulo. Pode? Pode? No jogo de quinta-feira teve uma questão do Igor Gomes ali, que foi expulso. No jogo de hoje também, a impressão que eu tive é que o time estava muito nervoso, antes mesmo do Davidson fazer todas aquelas provocações, ele tive a impressão de que havia um certo nervosismo, e depois o Wellington ele é expulso.
Como controlar essas emoções, pensando no jogo de quinta-feira, uma expulsão pode colocar tudo Ah, não, coloca, sem dúvida, coloca. Como controlar esse nervosismo do São Paulo, que para mim parece latente? Eu vou responder da mesma maneira que o Igor Gomes foi muito infeliz naquele lance no jogo contra o Atlético Goianiense. As duas expulsões que nós tivemos foram lances no meio campo, sem necessidade de você fazer uma falta. Ou seja, é o mesmo erro, e não tem problema aqui em falar em erro, a palavra erro não é o erro numa situação de jogo. O Wellington não poderia ter feito aquela segunda falta sabendo que ele tem cartão amarelo. Nós não poderíamos ficar com 10 jogadores, ainda conseguimos o empate, poderíamos ter virado. Mas é um erro, jogadores jovens, são jogadores de 21, 22, 23 anos, que vão amadurecer com o tempo. Pode custar caro um erro desse? Pode custar caro. E eu não vejo o time nervoso, um time com, 75, 80% de controle de jogo, trabalhando em busca do gol. Claro que tem um jogador ou outro que tem mais facilidade de irritar, alguém que se irrita com mais facilidade, mas é ter controle, ter calma, controlar os nervos e focar única e exclusivamente no resultado. Focar no gol, focar na vitória, focar no primeiro gol, que eu acho que é muito importante para que o jogo se desenrole e que o torcedor compre cada vez mais esse grito de vitória na quinta-feira. Rogério, boa noite. Boa noite. Duas perguntas em uma. Sim. Primeiro, o fator calor do Cuiabá, uma das capitais mais quentes. Você sabe que hoje eu achei até que estava fresco, joguei outras vezes aqui, não achei dos dias mais quentes hoje. O fator calor fez diferença nesse placar aí, em questão de desenvolver os jogadores, né, esse movimento, que os jogadores não estão acostumados com mais de 35 graus, né? E outra coisa é uma questão pessoal. Todos nós sabemos que você é paranaense, porém foi criado em Sinop, 500 km daqui. Qual a importância do estado Mato Grosso para você? Muito grande, vida, muito grande. Familiares aqui. Aproveito e deixar um grande abraço. Meu pai viria, mas já é um pouco mais difícil para ele, para sair lá de Sinop para vir para cá, né? Mas uma importância muito grande aqui, que eu comecei a minha carreira nesse estado, num jogo aqui que o goleiro se machucou contra o Misto, aqui em Cuiabá, 32 anos, 32 anos atrás, isso mesmo. E eu joguei em Cáceres, que também é pertinho daqui, a minha primeira partida como profissional, aos 17 anos pelo Sinop. Então eu tenho muito carinho, sempre, quase todos os anos eu venho visitar minha família e virou talvez o lugar onde a nossa família mais tempo residiu, né, na vida, já desde a década de 80, que a minha família, meu pai, minha mãe já falecida, meus irmãos, todos moram aqui. Um estado que eu tenho muito carinho, um estado que praticamente é responsável por grande parte do PIB brasileiro com o agronegócio. Isso é muito importante. Sustenta o Brasil, principalmente nesse momento de crise, o agronegócio. Eu acho muito bacana o crescimento do estado de Mato Grosso. E a primeira pergunta que você fez sobre... Não, eu acho que o clima, eu juro, não estava dos mais quentes. Eu acho que hoje podia ter uma sensação térmica até um pouco mais alta, mas não estava por volta dos 30 graus. E assim, nós com 10 jogadores, mesmo com o calor que teve, nós suportamos bem o jogo. Eu acho que jogamos um bom segundo tempo. A partir do momento que o Wellington foi expulso, nós conseguimos ajeitar com o Beraldo, fazendo o terceiro, Beraldo, Luizão e Rafinha. Aí nós deslocamos, primeiro ficamos com o Patrick, Igor, Vinícius, e com Galopo e Neves com os dois atacantes. Depois sacamos o Patrick, trouxemos Alisson. Depois sacamos o Bustos, colocando o Thales para tentar ganhar um homem a mais no meio campo, apesar de toda a dificuldade, e fomos premiados com um gol de bola parado, e tivemos duas boas chances depois disso, né, com o Igor Gomes, que acaba tendo a infelicidade de errar o passe para o Juan, e depois, acho que foi no lance mesmo, né, acho que é o Alisson, alguém que cruza, ou bate no gol, cruza, e o Juan passa muito próximo da bola. Eu acho que assim, digno da parte do São Paulo, a luta. Eu acho que isso o torcedor também reconhece a vontade dos jogadores, a dedicação. Se nós não fizemos um grande jogo tecnicamente, mas muita dedicação para buscar esse resultado. Mais alguma pergunta? O São Paulo tem sofrido com dificuldade. Um pouquinho mais alto só. Depois da sua aposentadoria, o São Paulo tem sofrido na posição de goleiro. Ninguém conseguiu se firmar mais de um ano. E o Jandrei tem sofrido nos últimos jogos. E o Felipe Alves fez uma partida bem segura. É um indicativo de que ele vai ser a manutenção do time dele para tudo por essa temporada? Primeiro que imaginar o resto da temporada
é muito precipitado, talvez, né? Eu acho que toda vez que há derrotas, existem num time grande, quando você trabalha num time grande, existem as críticas, elas fazem parte. É direcionada a um jogador, a outro jogador, ao próprio treinador em determinado momento. Então a gente vive jogo a jogo. Nós vamos voltar, chegar 5 da manhã, não sei que hora a gente chega, né? Eu vou de madrugada, agora a gente volta. Até todo mundo chegar em casa, nós vamos se recuperar. Terça e quarta nós vamos trabalhar pensando no jogo e também na decisão dessa posição para o jogo de quinta-feira. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.